Olá, se você já é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo. O tema de hoje será sobre o Egito Antigo. Lembrando para você se inscrever caso você seja novo no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Agora, sem mais demora, vamos falar de história. Partindo do princípio, a civilização egípcia foi uma das civilizações mais importantes da Idade Antiga. Sua formação começou a partir da união de diversos povos, conhecidos como nomos. Passaram a habitar próximo ao rio Nilo, e em 3500 a.C., esses povos fundaram dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Em 3200 a.C., esses dois reinos são unificados pelo primeiro faraó, Menes, que antes disso era o rei do Alto Egito, e tornou-se responsável pela unificação do Egito. O rio Nilo foi importante para a formação do Egito. Nele era utilizado como meio de transporte, era também utilizado como meio de pescaria e plantação de alimentos e de produtos. Quando o rio Nilo diminuía seu volume, era um momento perfeito para plantar, pois seu solo ficava fértil, permitindo que os legumes e frutas crescessem melhor, inclusive os produtos. Foi no rio Nilo que foi criado o sistema de irrigação, o que ampliava o rendimento do terreno. Entretanto, a terra pertencia unicamente ao faraó. Ué, mas como assim, não eram os camponeses que plantavam na terra? Sim, mas na Idade Antiga, no Egito Antigo, o faraó era visto como um deus, ou seja, os camponeses que viviam nessas áreas eram obrigados a dar parte dos seus produtos para o Estado, em troca da terra e o direito de plantarem no solo. A construção de reservatórios, canais para irrigação e duques eram responsabilidades do Estado egípcio. Pelo menos alguma coisa de bom, né? A civilização egípcia era dividida em hierarquias sociais rígidas e que dificilmente acontecia alguma mobilidade social. Eram constituídos nessa hierarquia social os escravos, os camponeses e artesãos, os comerciantes, os soldados, os escribas. Eu me confundo, eu ia falar escritas, só que são escribas. Continuando, nobres e sacerdotes e, por último, o faraó. Partindo do começo da pirâmide, os escravos eram uma classe formada pela maior parte da população. Geralmente eram escravos por dívida ou viraram prisioneiros de guerra, o que era comum também no Egito Antigo. Eles trabalhavam em serviços pesados e viviam em situações precárias. Os camponeses trabalhavam como servos nas terras do Estado, e os artesãos trabalhavam nas oficinas e nas construções do país. Os comerciantes promoviam a circulação de produtos para as civilizações vizinhas e eram importantes para o desenvolvimento econômico do Estado. Os soldados eram responsáveis pela defesa do Estado e utilizavam como armas os arcos e flechas, massa cortante, machados, espadas, punhais, cimitarras curvas, além de longas lanças e escudos. Eles viviam dos produtos do Estado em compensação pelos seus serviços prestados. Os escribas registravam os acontecimentos e os principais fatos da sociedade e principalmente da vida do faraó, como também controlavam as taxas cobradas pelo faraó. Os nobres e sacerdotes. Os nobres comandavam as províncias, ou os principais postos do exército. Os cargos eram herdados de forma hereditária, enquanto isso, os sacerdotes eram responsáveis por realizar cerimônias religiosas e administravam os bens do templo. Consequentemente, desfrutavam das riquezas provenientes das oferendas. O faraó eram governantes absolutos no Egito Antigo, por serem considerados deuses.
Vale lembrar que, como eles são considerados deuses, era comum que as pirâmides fossem construídas para serem seus túmulos. Então quer dizer que as pirâmides que vemos hoje são na verdade túmulos, e que em seu interior era guardado as riquezas do faraó. Infelizmente, grande parte das riquezas acabaram por serem saqueadas, ou pelos povos ocupantes, ou por turistas. A civilização egípcia era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, incluindo o faraó. Eles eram também, e que muitos não sabem, ótimos astrônomos, e com base nas suas observações, a trajetória do Sol, foi constituído que um dia tem 24 horas, e que um ano tem 365 dias. Eles também escreveram tratamentos médicos, e foi na sociedade egípcia que se desenvolveu a escrita pelos hieróglifos. Além da escrita hieróglifa, os egípcios utilizavam outros dois sistemas de escrita: a escrita hierática, organizada em formato cursivo e usada para fins comerciais, e a escrita demótica, usada nos últimos períodos por ser uma forma mais simples e mais popular da escrita hierática. A principal arte desenvolvida pelos egípcios no Egito Antigo foi a arquitetura, e foi por meio dela que podemos saber mais sobre a civilização egípcia. A arquitetura foi marcada pela religiosidade, voltando-se para a construção das pirâmides de Gizé, que serviram como túmulos aos faraós. Além disso, voltaram-se principalmente para a construção de edifícios grandes, como templos, por exemplo, o templo de Karnak, Luxor e de Abu Simbel. Eu acho que é assim que se diz. As pinturas também eram a principal arte no Egito Antigo. Suas pinturas representavam um corpo de frente, mas com mãos e pés sempre de perfis, ou seja, de lado. Pintavam-se nas paredes de palácios, templos e principalmente nas tumbas dos faraós. As esculturas representavam esfinges, criaturas fantásticas, deuses e o faraó. Os sarcófagos eram túmulos de pedra ou de madeira, onde os artifícios procuravam reproduzir as feições do morto, pois acreditava-se que ajudava a alma a encontrar o corpo. E vale lembrar também que não eram apenas os faraós que poderiam fazer os seus sarcófagos. Pessoas ricas do Egito Antigo também podiam fazer os seus sarcófagos. Pessoas de alto escalão no Egito Antigo, no exército e a elite também podiam fazer seus sarcófagos. Os egípcios acreditavam que a vida terrena era uma etapa contínua e que, por isso, seria necessário levá-la de maneira mais justa possível. Caso contrário, sua alma seria devorada por Amid. O julgamento de Osíris é um processo de vida pós-morte que os egípcios acreditavam que as almas dos mortos eram avaliados por Osíris, o deus do julgamento do além. No julgamento, o coração do morto era posto em um prato, em uma balança para ser pesado. No outro prato, o material utilizado para pesar o coração era uma pena da verdade, ou pena de Maat, para ser aprovado e entrar no Duat, o universo egípcio dos mortos. Era preciso que o coração do morto seja mais leve que a pena. Ao contrário, se o coração do morto for mais pesado, o indivíduo não terá o direito de entrar no Duat, desculpem, e a cabeça seria devorada por um deus com a cabeça de crocodilo. O Egito Antigo, apesar de ter sido uma das civilizações mais importantes da Idade Antiga e a mais duradoura da história, terminou gradualmente após uma série de invasões e crises internas. As principais foram pelas invasões estrangeiras, dominados pelos assírios, persas e pelo Alexandre o Grande, e o declínio militar e político e domínio romano.
O domínio romano marcou o fim do Egito Antigo como uma potência autônoma. A cultura egípcia continuou, mas sob a ocupação dos estrangeiros foi perdendo gradativamente sua identidade independente e se integrando ao mundo grego-romano. Ficamos aqui por mais um vídeo, espero ter ajudado vocês e muito nas suas atividades ou nas suas provas. Lembrando que este vídeo não é um vídeo bem detalhado sobre a civilização egípcia ou sobre o Egito, sobre o Egito Antigo. É um vídeo mais para ajudá-los em suas atividades e nas suas provas. A última coisa que eu te peço é que você se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Também não se esqueça de deixar o like, que vai me ajudar demais para continuar postando meus vídeos, porque isso vai me motivar. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo, porque no próximo vídeo falaremos de outra história.